Olá, tudo bem? Estamos ao vivo. Vou esperar a Simone aqui entrar. Olá. Oi, Mariângela, tudo bem? Estamos esperando aqui a minha convidada. A outra live eu tive problema de conexão. Vamos ver se essa dá tudo certo. Vamos à segunda live hoje com os profissionais. Só um pouquinho. Estamos aguardando aqui. Não está aparecendo a minha convidada ainda. Mas enquanto isso, hoje é o dia do cliente, né? Via de tarde, a gente às vezes se atrapalha um pouquinho, né? Mas os nossos clientes, você também tem, né? São muito importantes. Então, agradeço aos clientes que fazem parte da vida da gente, né? Isso é muito bom. A ser ajudada e ajudar alguém, né? Então, vale muito. A gente vai hoje fez nesse horário para ver se consegue ter uma conexão melhor, né? Porque às vezes dá problema de conexão. No Instagram é seguido dá problema de conexão, dependendo do horário, né? Mais ainda. Então hoje fizemos mais tarde, também um horário mais adequado para Simone. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse momento dos profissionais. A ideia é conhecer os profissionais em suas atuações, o que eles estão pensando, como eles escolheram o seu nicho de atuação e o que dá mais alegrias para eles, né? E como se reinventaram nesse período, estão se reinventando ainda nesse período de pandemia, né? Que todos nós nos reinventamos. Nós que trabalhamos com pessoas, clientes, a gente vai dando um jeito, né? Trabalhamos em casa, atendemos online. Então, isso pode ser que continue com um bom tempo ainda o atendimento online, né? E passe a ser 50% presencial, 50% online, ou a maioria das pessoas completamente online, né? Semana passada eu conversei com a arquiteta urbanista, que é uma profissão que ela escolheu, e depois ela foi para um nicho específico de residenciais sêniors. E a Simone, que está atuando como fonoaudióloga e também como neuropsicopedagoga. Aliás, né, na tua área, né, Mariângela? Pedagogia. Então, são áreas muito importantes para a educação. E assim como eu comecei trabalhando como professora, migrei de professora, como administradora hospitalar, depois saí da administração hospitalar e fui para essa área de desenvolvimento humano, que como mentora de carreira, coach também, e trabalhando sempre com o desenvolvimento humano, que é uma área que eu adoro. E a gente sempre aprende. Eu costumo dizer que a gente aprende com nossos clientes, né? Tá me escutando agora, Simone? Ah, ok. Tô, tô te ouvindo. Na verdade, eu já estava lá um tempinho. Mas porque eu falando aqui, né, a Mariana conversando com Não, eu estava te abanando. Eu não sei se de repente pode ser que a transmissão esteja um pouco mais devagar, enfim, mas pronto, conseguimos. Tá, mas eu não te vi mesmo, eu estava toda olhando o tempo ali, não me aparecia. E aqui tu estava. Eu via que tinha algumas pessoas ao vivo, eu não sei por que que não me aparece. Tem as pessoas, só se elas entram ali, colocam alguma coisa, eu sei. Não sei. Vamos lá. Mas eu estava dizendo que estava me apresentando, né? E colocando que hoje é o dia do cliente, né?
E daí já agradeci os meus clientes ao vivo aqui, antes que tu entrasse, né? E, e exatamente, ó, a Silmano já colocou aqui o objetivo dessa live, que é a segunda live que eu estou fazendo, é conhecer mais os profissionais, né? Nas suas escolhas. Por que eles escolheram essa profissão? Qual o nicho principal que estão seguindo, né? E a semana passada foi uma arquiteta e agora uma fonoaudióloga, uma querida amiga da minha filha, que acabou de entrar aí, uma amiga de Oh, boa noite, Sil. E uma Matheus. grande psicóloga também, né? O Isso, Matheus aí, boa noite. Leandro, olha só, Matheus, a Mariângela já estava aqui conosco, que bom. Então, como eu estava dizendo, o objetivo era saber um pouquinho mais dos profissionais e fechar com a minha profissão, que é exatamente agora que estou trabalhando mais com desenvolvimento humano, que é alavancar a carreira das pessoas, né? Então, a Simone, agradeço muito ter aceito o convite. Tenho duas profissionais pedagogas aqui também, a Mariângela e a filha dela, que é do Lato Senso. Então, eu gostaria, sim, Simone, que tu te apresentasse e tu nos contaste, melhor dizendo, por que da escolha da tua profissão. Bom, enfim, prazer, né? Boa noite. Também fico muito feliz pelo convite, né? Eu não sei se vocês estão me vendo bem, Sim, porque tá eu ótimo, tô eu vou dizer, eu não sei se está bem a imagem. tá Eu vou, muito eu vou dar bem. uma de vaidosa. Eu vou botar Não, um pode filtro aqui, porque eu acho que pode eu falar. vou botar um filtro. Nunca fiz isso aí, vou botar hoje. Tô podre de cansada hoje. Mas, enfim, eu agradeço então o convite também, né? É um prazer estar aqui falando, né, contigo também, que é uma pessoa que eu já conheço de longa data, uma Sim. pessoa muito querida por toda a família também, né? Uma Ah, família muito abençoada aí que tu tens e que nós somos grandes amigos, então também é um prazer assim estar aqui partilhando um pouquinho da minha vida, da minha história. Mas tu fizeste a pergunta do que me fez escolher, é isso? isso. Pela minha profissão, tá. Eu, na verdade, como é que Olha, aconteceu? A vou minha. te interromper, Simone. Então, o Leandro Baldi, tu conhece, né? Ele está dizendo que não precisa, Ah, o Leandro que tu Baldi. está Tá. linda. Eu também. Eu fico mais bonita. Olha o que, que é a pessoa, eu fico mais bonita sem filtro. Ele é meio suspeito, ele é meio Exatamente. suspeito. Entrou também um amigo meu, consultor Ornélio de Moraes, do grupo do Vila Gente, que a gente tem uma parceria, né? Então, estamos assessorados. O Leandro conhece ele também, né? Do grupo de consultor. Oh, Então, estamos bem. coisa boa. Vamos lá. Eu agradeço a participação de E, todos. E sinto-se à vontade de fazer perguntas para Simone. Ela é super expansiva, adora falar, que eu já sei, já participei de outras lives. na verdade, eu vou segurar as mãos, porque eu tenho o hábito de falar com as mãos. Então, eu vou segurar as mãos, porque esse é um hábito que eu não tenho de fazer live e não falar com as mãos. Então, eu vou tentar aprendê-las aqui. Então tá. Mas, enfim, assim, como é que se deu a minha descoberta profissional, né? Eu sempre sabia que o que eu queria era trabalhar com pessoas, né? Eu sempre, Uhum. eu acho que eu tive sorte de participar de alguns grupos de desenvolvimento de jovens, né? Eu Ah, participei disso, eu acho que isso também ajudou a trabalhar algumas questões de liderança em mim. E, e eu sempre sabia que eu queria trabalhar com pessoas. Eu inicialmente pensava numa profissão, pensava na questão de ser dentista, eu sempre achava lindo e maravilhoso, usei durante muito tempo o aparelho, e aí numa dessas fui fazer acompanhamento, né? Eu tive que usar eu e meu irmão aparelho ortodôntico durante muitos anos, e aí nesse meio tempo precisei de uma fonoaudióloga. Eu confesso que para mim era tudo muito novo, né? Eu não conhecia muito essa profissão e ali eu conheci, né, a minha fonoaudióloga
e comecei a ver o que que abrangia essa área, né? E por sim. sinal, eu brinco que essa minha fonoaudióloga foi minha professora. Então ela brinca que eu também fui uma das primeiras cobaias dela, entre aspas. Então a minha descoberta se deu naquela descoberta do Sim, que eu poderia fazer, e ali eu comecei a pesquisar um pouco mais, entender o que fazia um fonoaudiólogo, e eu descobri que era uma área muito abrangente, né? Enfim, tá. então gostei muito, né? Inicialmente pensavas numa área, tinha em mente trabalhar numa área específica, porque a fonoaudiologia é uma área muito ampla, então ela Sim. tem várias subdivisões, né? A fonoaudiologia tem a área da linguagem infantil, a linguagem adulto, a Hum, área de voz, motricidade, né, orofacial, que isso é uma área que inicialmente eu pensava em trabalhar plenamente, né? sim. E, enfim, a questão de AVCs, distúrbios de deglutição, então é uma área muito abrangente mesmo, né? E aí, com o passar do tempo, fui conhecendo um pouco mais o curso, comecei a descobrir uma outra paixão, né? Comecei a gostar muito de atender crianças, trabalhei numa Uhum. clínica durante uns 3 anos, e para minha sorte, assim, eu tive uma experiência que eu digo assim, eu precisava ter permanecido mesmo, né? Sim. No meu primeiro dia de estágio, eu fui mordida por uma criança, né? Nossa, Primeiro estágio não remunerado, e eu pensei, o que que eu estou fazendo aqui? Estou ganhando experiência, mas ganhei uma boa de uma mordida, né? E ali foi, assim, pensei em desistir, porque eu não sabia o que me esperava pela frente. Esse estágio era com crianças, enfim, com outras peculiaridades, comprometimentos cognitivos, né, de aprendizagem intelectual, motores. E dali eu descobri realmente aquilo que eu gostava de fazer, né, que eu refinei, com o passar do tempo a gente se forma, a gente é muito generalista, aham, né? Porque, como eu disse, a área é muito ampla, então a gente atua onde o mercado nos manda, né? Onde sim. tem demanda. E com o passar do tempo, hoje eu já estou formada há 14 anos, então hoje eu vejo realmente, hoje eu consigo ser mais específica dentro da minha área, né? Hoje eu consigo atuar numa área específica, me identificar mais com a Ah, área. E isso é importante, né? Porque ao mesmo tempo, como eu falei, quando a gente se forma, a gente atua num todo, porque a sim. gente quer ganhar experiência, porque a gente também financeiramente precisa, Uhum. né? E com o passar do tempo, realmente eu fui aprimorando isso, me aperfeiçoando, e hoje eu atendo basicamente na área de linguagem infantil, né? A motricidade Sim. também, né? Que algumas coisas são, algumas áreas se Sim, complementam, complemento. né? Uhum. Enfim, assim, um pouco dessa minha trajetória. Nesse meio tempo também, o ano passado, eu terminei a neuropsicopedagogia, que para mim Tá. foi muito importante, assim, né? Eu coloco momentos dentro da minha formação que eu acho que para mim são muito importantes. Eu sou uma fonoaudióloga. Sim. Antes de ser mãe, eu sou uma fonoaudióloga diferente depois da neuropsicopedagogia. E recentemente também comecei uma outra formação, que eu acho que eu também vou sair diferente depois dessa nova formação aí. Mas eu Sim. acho que a maternidade nos ajuda a entender, ainda mais que eu atuo muito na área infantil, assim, é tentar analisar muito como as crianças pensam, Uhum. como a gente tem que lidar. Então, acho que isso, a maternidade, eu acho que mexe muito com a gente, né, em todos os Com sentidos. certeza. E isso se ajudou também na tua profissão, essa maternidade. Ser mãe também ajudou na profissão. Sim. Nós temos uma situação diferente, assim, né? Nós também temos Sim. uma maternidade típica e uma Uhum. maternidade atípica, né? Sim. Nós somos pais de um menino, enfim, dentro do espectro autista, né? Que tem o diagnóstico, tem 9 anos. Aham. Então, isso também nos fez. Por isso que eu digo que eu sou uma fonoaudióloga antes, eu trabalhei com esse público, Sim. no início sem saber o porquê, e aí fiquei mãe, né? Me tornei mãe, e isso entrou na minha vida e cada vez mais.
Aham. Hoje é muito do público que eu recebo, do público que eu atuo, e o quanto também ter uma criança no cotidiano, assim, né, no dia a dia, faz a gente ter mais empatia, principalmente para entender as demandas de determinadas famílias, porque realmente às vezes é difícil, assim, alguns comportamentos, Uhum. agora principalmente com tudo isso que a gente está vivendo de pandemia e a questão de rotina, e meu esposo também trabalha, né? Sim, Trabalha direto em casa, trabalha muitas vezes lá no, enfim, no escritório agora também, né? Lá na sede da empresa. Então, tudo ficou diferente, né? claro, E a claro. gente está aprendendo a lidar com tudo isso também, né? Sim, e e como é que é vocês dois quando estão trabalhando em casa, assim? Como é que fica isso com essa pandemia? Olha, eu vou dizer que E ainda assim, com ó, criança, ou não? não é fácil. Não é fácil, assim, as pessoas acham que a questão do home office é algo americano, lindo e maravilhoso, que as pessoas trabalham de forma linda no seu escritório, mas não, né? Sim. Todo mundo está aprendendo a lidar com tudo isso, né? E a gente achou que inicialmente era um cenário, aí a coisa foi. Num primeiro momento, o Leandro ainda continuava indo para a empresa. Aí teve um período grande que o Leandro ficou em casa, Certo. e eu mesmo assim, Uhum. justamente por trabalhar em um consultório particular, para mim ficou mais fácil. Porque se eu tivesse dentro de uma clínica, seria muito delicado atender, justamente pela questão de aglomeração, de outros Uhum. profissionais. Então, para mim, assim, eu digo a grande graça foi realmente ter o consultório Sim. e conseguir organizar junto, né, com a minha parceira os nossos horários, enfim, para não colidir, né, para não ter nenhum problema. Uhum. Eu trabalho junto com uma psicopedagoga também. Mas assim, teve momentos que era bem difícil, né? Tinha momentos que eu tinha um atendimento online e o Uhum. Leandro, em alguns momentos, tinha que iniciar um treinamento e às vezes acabava não terminando no tempo estipulado. Sim. Então, por vezes, não foi muito fácil. Mas o bom é que eu trabalho a 5 minutos do consultório, né? Ah, que beleza. Então, para mim, isso é uma vantagem, assim, né? Nesse Sim. ponto, muitas vezes. Agora o Leandro também continua trabalhando pela empresa, mas também a gente organizou a nossa rotina, né? De acordo com os meus horários de atendimento. Então, ele vem para casa quando eu tenho que atender, trabalha, né? Claro. As crianças ficam aqui também. Acontecem imprevistos, né? Uhum. Infelizmente, assim, eu gostaria que algumas coisas fossem diferentes, mas é isso, a gente precisa aceitar o que a gente está vivendo e tentar viver da melhor forma, né? Claro. Porque fácil não é, né? Quem disser que está sendo fácil na grande maioria das vezes, quem é solteiro, né? Estatisticamente eu já vi né? É solteiro, ou é casal solteiro, mas Sim. também pode estar brigando, né? Então também tem tudo isso, né? Daí entra a questão da psicóloga, né, também. Aí eu digo para psicóloga, é a Silvana da conta aí. Daí entra a psicologia, a Exatamente. neuropedagogia. Tem uma outra. Ah, aqui, ó. A Angélica Paiva também, minha amiga. Também a Angélica também é outra psicóloga aqui. Ó, estamos bem assessoradas aqui. É, Ok. mas é um momento que a gente tem que se controlar emocionalmente, né? A gente também não teve tempo para se preparar para tudo isso, né? Então a Sim, gente vai aprendendo, como tu disse, a gente vai se reinventando, claro. né? Isso é E, o que a gente vai fazendo mesmo. tá. Por exemplo, falei antes assim a profissão, esse nicho, tu escolhesse um nicho super bacana e mais ainda cuidando de crianças, né? Trabalhando com crianças, né? E tu recomendaria profissionalmente para uma pessoa que está em dúvida qual o nicho a seguir? Que às vezes tem pessoas que não sabem o que querem mesmo da profissão, fico trocando, né? Eu comecei antes ali, não sei se tu escutasse falando que eu me formei como professora, né? E depois eu fui para uma Sim. área, nunca Sabe que eu não lecionei no, sabia que tu era professora? é, Eu não sabia que tu tinha sido professora. eu lecionei no início e depois parei, né? Eu fui para a área administrativa, fiquei na área de administração hospitalar e depois saí para a área de desenvolvimento humano, né? A área que eu estou atualmente.
Então, às vezes, a gente vai para um lado e depois acaba indo no outro. E tem muitas pessoas que fazem isso, né? Então, Eu assim, acho que tudo isso, assim, tu perguntou se eu recomendaria, assim, isso. o que que eu digo, né? Eu acho que para tudo a gente precisa conhecer, né? Eu acho que o que que acontece hoje muito, as pessoas se formam, Uhum, terminam o segundo grau muito cedo, querem, tem uma perspectiva, né? 20 anos aí, a gente tem as gerações, a Y, Z, sim. enfim, milhares de gerações. Então, normalmente é uma geração que, na grande maioria das vezes que se forma, a grande maioria das pessoas acha que a vida é muito fácil, né? Então, o que que eu diria, assim, não é uma coisa que serve para todos, né? Claro. Não quero generalizar, mas eu acho que é muito importante, antes de mais nada, a gente conhecer, né? A gente tem que conhecer a Uhum, profissão, saber da área de atuação, porque eu vou te falar assim, ó, quando a gente muitas vezes entra num curso, a gente também não domina tudo que aquele curso, né, vai nos apresentar. bom. E a gente vai se identificando no decorrer da Uhum, caminhada com alguma coisa aqui, com outra ali, claro. mas é importante assim a gente conhecer, a gente ter em mente algo que a gente gosta, por mais que a gente vá mudar, né? Eu comecei a minha experiência profissional trabalhando em centro auditivo, né? Hum, Na parte de audiometria. E eu vou te dizer, e eu era extremamente feliz fazendo aquilo. sim. Eu não acho que necessariamente, às vezes, a gente não se realiza. Eu acho que às vezes a gente não consegue enxergar o que se apresenta à frente, né? Então eu vejo assim, eu comecei a trabalhar no centro auditivo, é a minha experiência. Eu gostava, eu acho que eu atendia bem. Por isso que eu digo assim, eu acho que e eu já trabalhei na área de vendas, então acho que isso também me refinou, Sim. porque a principal mercadoria sou eu. Ah, Eu tenho que me vender, né? Então a gente tem que se vender, a gente tem que vender aquilo que a gente sabe fazer. Se a gente não sabe, a gente tem que buscar conhecimento, né? E não é nada de errado dizer que tu não sabe, que tu vai pesquisar. Até recentemente eu fiz uma pergunta lá porque isso também é uma coisa que eu comecei a fazer, tentar gerar informação, engajamento com as pessoas, e surgiu lá um questionamento, eu digo, bah, eu não sei, eu vou pesquisar mais. Né? certo. Então, acho que isso também faz parte. A gente tem que ser humilde, dizer que a gente não sabe, dizer que a gente vai atrás, buscar. Uhum, E eu vejo que muitas pessoas acabam se formando e não sabem disso, sim. né? E não tem nada de errado, e a gente tem que, muitas vezes, quebrar a cara, trabalhar, mas todo conhecimento assim que a gente adquire, a gente não bota fora. Diferente assim, se aquilo não deu para aquele para aquela profissão, né? E essa coisa de que a gente tem que só fazer o que a gente gosta, eu Sim. tenho ressalva, Ah, né? Porque ninguém gosta muitas vezes de acordar cedo num dia de chuva para trabalhar. Eu não vou fazer só o que eu gosto, né? Às vezes eu tenho que comer um negócio que eu tenho em casa, eu tenho que comer aquilo que eu tenho em casa, sim. né? Eu queria estar comendo uma coisa muito mais gostosa. Então, essa coisa meio romântica de dizer que a gente só faz aquilo que a gente gosta, eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que a gente faz muitas coisas porque precisa fazer, porque isso dá o sustento para nossa Uhum, família, né? Porque uhum, isso ajuda, né? Porque isso vai nos fazer mais digno, né? Isso também vai nos dignificar, o trabalho dignifica. Mas essa coisa de dizer que a gente só tem que fazer aquilo que a gente ama fazer, né? Eu tenho dificuldades, porque que nem eu passei por coisas na minha vida profissional, não tem uma área que eu não gosto muito de atuar, aham. né? Eu não gosto muito de atuar na área de dificuldade de deglutição, Hum, não gosto, já atuei, né? Hoje eu tenho esse discernimento, mas às vezes eu acho que as pessoas também se precipitam em jogar uma formação fora, né? sim. De dizer que, ah, mas eu não fui feliz, eu não ganhei dinheiro. Eu trabalhei muito dentro da minha área para conseguir achar que eu estava ganhando o que era merecedor do meu trabalho. Então as Sim. pessoas às vezes acham que a felicidade, a realização está só no final do mês em pagar as contas. Não, Isso é importante, é muito importante. claro. Né? Porque a gente trabalha para conseguir dar o Sim, sustento para quem está perto da gente, para nos qualificar, sim. né? Mas não é só isso, né? Não, não, Então, com certeza. A então re- acho que é uma coisa que a gente tem que repensar, é, né? a realização pessoal, fazer aquilo que se gosta e também aquilo que não se gosta, mas para ter um resultado diferente, faz uma grande diferença, né? E às vezes, quando E às vezes que. pode falar, Desculpa, querida.
Não? Não, e até de repente, assim, às vezes, como tu falaste, assim, a pessoa começa numa área, pô, Sim. descobre que tem uma outra habilidade, trabalha até determinado momento ali. Bah, mas eu vi que aqui eu sou bom, quem sabe eu não me Uhum. especializo. Então, Sim, às vezes, assim, é todo um nicho que tu tem lá e tu simplesmente troca total. Mas por que tu não te especializa naquela área lá que tu sim. gosta? Porque começar todo o processo de novo é muito difícil, Bom, né? Olha o tempo que a gente demora para fazer uma graduação numa boa instituição, né? E às vezes a gente acaba achando que não, não gosto daquilo, aquilo não me deu dinheiro, né? sim. E a felicidade, né, não tá só nisso, né? Outra coisa importante que eu achei que tu falasse, Simone, foi a humildade. Reconhecer aquilo que a gente não sabe, né? E ir atrás para aprender. E outra, falar para o professor, olha, eu não sei fazer isso, né? Quem sabe tu me ajuda, ou quem sabe tu faz isso para mim e eu te ajudo em outra maneira, né? Então, essa Sim. cumplicidade, esse ajudar o outro, reconhecer que o que não sabe fazer, é muito importante também. Os dois crescem, né? Nossa, Sabe que isso que tu falavas, assim, eu me lembrei dessa semana, assim, eu vou te dizer que eu dei uma de psicóloga, porque às vezes a gente precisa na nossa prática, como a sim, gente lidar com pessoas, e uhum, assim, e é muito difícil para uma família, muitas vezes receber um diagnóstico, o que eu vou fazer daqui para frente. claro, Então, assim, às vezes tu é a referência para uma família e não foi uma coisa que tu queria, sim, é uma coisa que tu conquistou também, a confiança da família com o teu trabalho. sim, E foi muito engraçado. E semana passada eu me deparei com uma pessoa, né, que foi lá no consultório, enfim, teve vários problemas de saúde, né, tem um filho que precisa bastante de assistência, e a pessoa conversou comigo, jovem, assim, né, jovem, bem jovem, e aí eu dizia, tu me permite dizer uma coisa? uhum, Se tu não gostar, tu tem todo o direito de falar para mim o que tu quiser. sim, Mas eu pensei comigo, era o único, porque a pessoa ia sair do atendimento. Era o único momento que de repente eu tinha para falar para aquela pessoa aquilo que ela ia ouvir, claro, né? Então eu dizia para ela assim, ó, fulano, né? Fulana, uhum, pensa que tu é jovem, tu tem este filho, tu tá grávida de um outro. Pensa na tua vida nisso, né? É importante o convívio que tu tem com essa pessoa que está nessa casa, não vai para outra. Né? Não vai ser muito fácil as coisas que tu tá pensando, tu uhum, tá grávida, tu não tem estabilidade nenhuma, a gente tá em meio a uma pandemia, então tu não sabe se tu ganha esse nenê, eles não vão te mandar pra rua, claro, né? Então fui uma mãe, né? Uma mãe. uhum, E para minha surpresa, eu disse, tu vai para casa. Se eu puder, conselho não se vende, quer dizer, conselho se vendesse, é, né? Tu teria que me pagar, eu digo para ela. E aí a pessoa saiu determinada a se mudar e eu disse. A Olha, tá dizendo que o meu microfone tá batendo aqui no zíper. Então, vamos ver. E, e eu disse, vai para casa, pensa. ah, Pensa melhorou, no que tu vai ótimo, fazer. Tá. Pensa no que tu vai fazer. Não toma nenhuma decisão precipitada. Eu falei para ela. sim, E aí, para minha surpresa, eu disse, bom, vamos ver se vai voltar ou não, né? Aí me ligou, 15 dias depois. Ah, eu queria te agradecer, a gente vai continuar com o atendimento. E eu disse, olha, antes de mais nada, eu pensei também que o meu dever enquanto profissional é zelar também pela integridade do paciente que eu estou atendendo. muito bom, E nesse momento é uma questão ética eu te dizer isso aqui. sim, Isso aqui é importante sim, para esse serzinho aqui pequenininho, não sei o quê. E aí voltou e eu fiquei super feliz, sabe? Fiquei realmente feliz porque ela precisava que alguém dissesse isso para ela e se duvidasse eu não tivesse ali, ela ia tomar uma decisão muito errada, né? sim, E sei lá eu sim, como é que é a vida dela agora, entendeu? E justamente é uma pessoa que precisa de sérios uhum, acompanhamentos, né? Enfim, então claro, fico feliz assim, porque às vezes a gente precisa ocupar determinados espaços, porque de repente aquela pessoa não vai ter o suporte, não vai ter condições financeiras de ir num psicólogo naquela ocasião, claro, né? entendi, Então a gente também uhum, precisa tentar dar uma chacoalhada ali na pessoa, sim, né?
sim, para ver se alguma coisa ajuda, né? claro. Reforça que vocês querem perguntar para a Simone, sinta-se à vontade. E dá uns likezinhos aí para nós, que daí aumenta o canal da Simone, o meu Instagram, todo mundo cresce com os likezinhos. Simone é uma E coisa. uma coisa. Hum, Fala, quer não, pode falar? perguntar, pode perguntar. Tá. Não, pode perguntar. Uma coisa que eu notei assim, e continuo notando, por isso, no teu trabalho, nas tuas apresentações no Instagram, que tu usa muito jogos, né? Tu trabalha muito com métodos, né, para as crianças. E isso eu acho muito bonito, muito bacana. Eu acho que tem um resultado fabuloso. Eu vejo que a Silvana, né, não sei se está aí ainda, também usa técnicas na parte de psicologia, né, terapia que ela faz com crianças também. E isso, você na internet, mostrando esse trabalho na internet, para quem não conhece, eu acho que é fabuloso, né? Então, e isso também pode despertar nas pessoas mais vontade de te conhecer. Porque tu falar assim, a gente está todo se vender, precisa se vender, né? Daí me veio essa imagem de você lá trabalhando, explicando os bonequinhos, explicando isso, explicando os jogos, né? Eu acho isso fabuloso. Com essa questão da pandemia, né, o meu conselho não operava desta forma de atendimento online, Sim, né? E então eu já, assim, por isso que eu digo que eu sou uma outra profissional depois da neuro. Eu já tinha muito na minha cabeça de criação de jogos. Eu já tinha ideias de jogos, eu já tinha alguns engatilhados, né? Já tinha meio que feito algumas artes, algumas coisas. E com o passar do tempo, deixa eu eu ok aqui. Amiga Laura, eu estou te curtindo em Salvador. É uma gaúcha, colega de faculdade fez também na faculdade comigo, professor de português e francês, e casou e foi para a Bahia. Está lá anos e anos na Bahia. Só uma parte aqui. Vamos lá. e, e enfim, assim, então eu já tinha alguns projetos de fazer alguns jogos, né, Sim, algumas coisas para estimular, principalmente num primeiro momento, alguns pacientes meus certo. que eu estava atendendo de forma online. Só que eu estava pensando como é que eu vou estimular aquela criança com um recurso que Uhum. ele não está tocando, que não é concreto. E aí eu comecei a pensar de que forma eu poderia criar jogos e compartilhar esses jogos com os meus pacientes no primeiro momento. E aí começou a dar super certo, assim, né? Sim. Eu comecei a criar alguns jogos, e nesse meio tempo também cresceu uma onda muito grande, assim, dentro da fonoaudiologia, né? Uhum. De muitos profissionais também criarem jogos, compartilharem jogos, né, Sim. compartilharem também, porque eu senti, a gente meio que chama dentro da fonoaudiologia um movimento de fonoridade. É um movimento que os profissionais começaram a meio que compartilhar, só que eu já tinha uma prática um pouco diferente antes da pandemia. Eu tenho um canal, uma página no Facebook, Sim. e eu tinha o hábito de postar o recurso e as habilidades que aquele recurso desenvolvia. Eu já Uhum. tinha e mostrava alguns, né, fazia algumas artes, postava isso. E aí eu comecei, bom, todo mundo está muito no Instagram, eu já tinha o meu Instagram, mas eu intensifiquei o meu Instagram Sim. com isso, né? Então comecei a postar muitas coisas que eu já fazia no Facebook e no Instagram, né? E assim, e todo o intuito desses recursos é para trabalhar muito de forma lúdica mesmo, né? Porque Certo. dentro da minha área, assim, eu atendo crianças muito pequenas que não sabem muitas vezes se comunicar, então a Uhum. gente tem que fazer toda uma brincadeira lúdica do explicar o porquê daquilo, né? Ou tentar trazer um simbolismo para aquela brincadeira da criança, né? Então a gente vai, de certa forma, ensinando a criança a conseguir se comunicar, né? A de alguma forma aprender. Então também confeccionei alguns jogos também, pensando na questão da alfabetização. Como eu tenho dois filhos, eu tenho um também em idade Um pouquinho inicial de de novo. alfabetização. Tu?
criasse os jogos, só para ficar mais claro. Sim, Mas que sim. coisa boa! Eu, Parabéns, eu criei. parabéns. Eu criei alguns jogos e realmente, assim, pensando muito da finalidade do jogo, né? Que é uma coisa meio que descompromissada, mas que realmente, assim, é algo que ensina o que é do cotidiano, né? O que é da vida real. Sim. Então, a gente, através do jogo, a gente trabalha a questão de esperar, de flexibilidade cognitiva, né? De atenção, de memória. Então, eu Uhum. pensei em recursos para trabalhar principalmente no início, alguns pacientes em início de alfabetização, e agora eu já dei uma refinada, assim, estou criando outros materiais, Sim. né? Então, isso tem até os meus jogos, se alguém tiver interesse, tá lá na bio do Instagram. Uhum. Lá no Instagram tem um linkzinho lá, então é só clicar lá que tem como as pessoas verem lá o material. Então, eu confeccionei jogos de tabuleiro, e eu vou te dizer assim, e o que aconteceu nessa criação de jogos, Tá. né? Como a gente também estava muito envolvido com as crianças, Sim. eu acabei usando até, de certa forma, deste meu contato com os meninos para fazer eles me ajudarem a produzir os jogos. Olha Então é só. legal que o Pedro é super criativo também, que nem a mãe dele, assim, né? A mãe dele Ah, adora uma coisa com uma criatividade, enfim. sim. E essa é uma coisa boa que a mãe deixou de herança para ele. Outras foi o pai. Não, eu sei. Família bem criativa. Enfim, daí o que, que era legal, assim, virou também um momento de interação familiar, porque daí ele dizia, Sim. vamos botar isso, e como ele gostava muito de animais, o primeiro jogo que eu fiz foi um jogo de um zoológico, então, era um jogo de tabuleiro, aí, enfim, ia, voltava, então ele me ajudou a criar as regras, ele me ajudou Sim. brincando, jogando, então isso foi legal, assim, até hoje quando eu tô fazendo um jogo, ele quer ficar do meu lado, ele quer ver o que, que eu tô fazendo, para que, que serve isso, Aham. né, se eu posso jogar, se eu não posso, então, virou, antes de mais nada, assim, uma atividade muito prazerosa, assim, para nós enquanto família, né? E E isso. como é uma coisa que a gente já gostava muito de jogo, Uhum. né? Aqui a gente compra muitos jogos. Vou te dizer assim, ó, agora ficou tudo muito no online, Claro. né? Algumas coisas de Uhum. aula, mas eu sempre tive, assim, esse cuidado no consultório, né? Porque eu queria que as crianças tivessem o recurso, eu queria que elas tocassem, que elas sentissem a textura, que elas vissem as cores, Sim. né? Porque não é a mesma coisa um recurso virtual e um recurso, né, na tua frente. Por mais que eu diga o recurso sou eu que mediu esse conhecimento, né? Mas é totalmente diferente, porque quando a criança está perto, isso, então tem toda uma entonação, tem um Aham. reforço de que ela fez algo bom, a gente tenta ajudar, de conseguir conquistar aquela necessidade do jogo de outra forma. Que criança é Então, muito então, isso foi bem legal. A criança é muito do concreto, né? Aham. A questão de abstração, assim, brincar com algo, fazer com que aquela coisa torne outra coisa, Sim. é possível, mas tem que ser algo treinado, né? Não é uma habilidade assim que é instantânea na criança, né? Então a gente, como adulto, tem que ajudar nesse sentido também. Né? A Sandra está colocando aqui que através de jogos, meu filho trabalhou sua autoestima. Muito bom. E tu sabe que assim, ó, agora eu até acho que até tá aqui a Bruna também, a Bruna da Costuletrando. Eu fiz até uma parceria com a Bruna, né? A Bruna faz Sim. vários jogos em feltro também. E aí a gente também está produzindo um material para trabalhar muito essa questão de autoestima. Porque Tá. para as crianças é muito violento e agressivo, né? De uma hora para outra elas não podem tocar nas pessoas, elas não podem, elas têm que usar máscara, elas não conseguem ver muitas vezes a expressão da pessoa, é só o olhar, capta um fragmento, metade do rosto, não é o rosto como um todo, né? Então, também eu acho importante a gente também trabalhar isso nas crianças, né? Porque daqui a pouco elas não conseguem verbalizar, né? Isso Claro. é uma área muito da psicologia também, mas eu Sim. digo assim, eu também tenho tentado pensar muitas vezes como a criança chega, porque realmente eu tive caso de pacientes que estavam muito bem no início do Uhum. atendimento online. E com o passar do tempo, a gente tem que criar muitas ferramentas, Tá né, dando para atender barulho de online. novo, Simone. Tá? Desculpa. Não, não, não precisa. Melhorou? Não. Melhorou? Aham.
eu vou ficar assim de repente. Então, assim, ó, teve até pacientes que estavam muito bem no início do atendimento online, mas assim, às vezes a internet não nos ajuda, né? Tá todo mundo Sim. consumindo a internet, e aí eu tô no meio do atendimento, o paciente está envolvido, falhou, aí tem que repetir, né? E aí eu usava de milhares de ferramentas, de sininho, Sim. né, de microfone, de DDoS, porque tu tem que Aham. tentar durante 40 minutos envolver a criança para que ela preste atenção no que tu está Claro. falando, e às vezes até essa capacidade de ouvir, né, se a criança tem alguma dificuldade ou uma Aham. hiperatividade, é mais difícil ainda, né? E aí teve um paciente que eu conversei com a mãe e disse, ai mãe, como é que ele tá? Porque assim, ele é muito bom nos atendimentos, Sim. mas eu tô achando ele tão tristezinho, a gente resolveu retomar. E foi uma maravilha, porque até a criança às vezes não conseguia nem sair de casa, não fazia nada. Uhum. Então, ai, fica muitas vezes chato, né, o tempo todo, Claro. né, essa forma de comunicação. Eu tenho amigos que os filhos nem querem mais falar no telefone, justamente por isso, porque só se vêem pelo telefone. Então, as crianças estão pegando, uns estão amando, que estão com excesso de telefone, Sim. e outros estão detestando, né? Claro. E o difícil é achar um equilíbrio aí para tudo isso. Exatamente, isso que eu ia comentar, que o equilíbrio tem que ser fundamental nessa ocasião, né? Porque as crianças, tu vê, né? Antes já estava muito com celular, eu acho que a pandemia deu uma parada mesmo, eu acho que cansaram mesmo de estar só ligado àquela telinha ali, não fazer outras coisas. Eu acho, eu acho que não, Laura. Pelo Não? que eu tenho visto em pesquisas, as crianças estão dependentes de telas. Tem uma Ah, isso pesquisa sim. que eu acho que era da revista Crescer, aumentou muito o índice de crianças com aumento de peso, enfim, crianças que não querem mais se comunicar. Então, eu acho que as crianças, muito pelo contrário, eu acho que elas estão consumindo muito mais telas nesse momento, porque tudo é tela. Só Claro, que o problema é a liberdade que dão para as telas, entendeu? E esse é um sim. grande problema, assim, para te ter ideia de como é que é aqui em casa. Ah, A gente aqui sempre tenta fazer com que eles não vejam o tempo todo telas. É difícil. Às vezes o Leandro precisa fazer um atendimento, eu estou sim. no consultório. Então, às vezes, eles consomem tela. Mas, assim, eu tenho relatos de pacientes que passam o dia inteiro na frente da tela, seja tela de televisão, tela de computador, tablet. Sim. Então, assim, ó, as crianças estão consumindo demais. E a gente tem uma preocupação aqui em casa, tanto que às vezes eu chego em casa, Uhum. eu vejo que eles estão no telefone, ou no telefone não, na televisão. E aí o Pedro me olha e diz assim, mamãe, não te preocupa, eu não fiquei o tempo todo na televisão. Que E eu disse, amor! eu acho ótimo isso. Eu acho ó... Porque assim, a mãe é a mãe chata da televisão, entendeu? Uhum. O pai também. O pai não é aquele pai super liberal, porque a gente não. Para brincar, as crianças precisam disso também. As crianças precisam de ócio, as crianças Sim. precisam ficar sem fazer nada, elas precisam aprender a administrar o que elas sentem com isso também, né? E quando a Nós gente precisamos só dá um ter nada, né? nós, eu vou te dizer que nós, isso assim, ó, eu também tenho que melhorar, faço a minha culpa aqui também, né? Sim. Porque às vezes com essa ansiedade da gente querer produzir conteúdo e querer Uhum. responder, muitas vezes aquilo que as pessoas nos questionam, né? A Claro. gente às vezes acaba também passando um pouco dos limites, assim, sabe? Ficando mais tempo. Eu vou te dizer que eu também, por vezes, me sinto mais com dor na cervical, nas costas, aí, em função de ficar com movimento, É, assim, mais no celular, né? sim. E eu, como Mas isso pai, gerou, isso é uma dependência mesmo, né? exatamente. A Sandra colocou ali o importante é dar limite, né? Isso a gente sabe É, disso. isso aí. Às vezes a gente não consegue dar os limites exatamente por isso, que a gente também não se dá um limite a determinadas situações, né? Tem dias, por exemplo, É, dias que eu fico direto ali conversando na internet e captando cliente, negociando com cliente, marcando horário para atendimento. Então, às vezes, ai, não, eu dou uma para ali, é, dou uma e saída. às vezes, assim, a gente está final de semana e a gente podia estar bem mais engajado, envolvido com a família. Então, isso tem me feito refletir, assim, Sim. também, né? Porque Ah, a todo momento, quando eu estou em casa, eles olham para mim e dizem assim: mamãe, acabou a reunião? Né? E às vezes eu realmente estou em reunião, às vezes eu estou em atendimento e às vezes eu não estou. Né? sim, E principalmente o meu filho que tem algumas dificuldades mais cognitivas, ele me olha: deu, mamãe? Tem mais trabalho, mamãe? Então eu digo: tá, não, mamãe vai parar então. Né? Mas que bom que ele também pode reforçar essas coisas, né? Ainda claro, bem que claro.
Mas eu digo assim, tem alguém para nos ajudar também a nos auto-monitorar, porque às vezes sozinho, de repente, é mais difícil, né? Sim. Ter Outra essa coisa capacidade de parar. que tu fizesse me lembrar agora, a questão dos limites também da comunicação, de falar com as pessoas. Por exemplo, tem gente que às vezes, assim, que eu mando convite, eles me respondem, às vezes é 11 horas da noite estão respondendo, né? Mensagem pessoal, assim, não tem limite. Eu acho que isso aí a É, pandemia estragou um pouco. eu acho que eu acho que assim, o grande problema, eu não acho nem que é só a pandemia. Eu Sim, acho que o problema é o WhatsApp. Porque o WhatsApp é muito rápida a é, comunicação. Então a gente quer resolver. Fulano me mandou resposta que já aconteceu, né? De eu sim, estar olhando e digo, meu Deus, olha a hora, e tu não te dá conta da hora. E é. a pessoa te perguntou naquela mesma hora. Só que assim, a gente precisa também ter esse equilíbrio assim de não, agora eu não estou trabalhando. Não, Agora eu estou no meu momento com a minha família, né? Então a gente precisa também se controlar mais assim para não ficar muito dependente, né? De WhatsApp, sim, mas isso já me porque o aconteceu. cliente hoje nos procura dessa forma, né? É, O exato. cliente hoje ele nos chama pelo WhatsApp, É, anteriormente era e-mail, né? Ou ligava. sim, Hoje eu nem tenho mais telefone fixo em casa, só tenho celular, sim. né? Então Mas daí é entra a essa. questão que eu estava falando de responde ou não responde. Daí eu pensei, se eu não vou responder agora, vai dizer, vai pensar que eu não tenho interesse, né? Que eu não estou dando atenção. Eu disse, não, mas um pouquinho. Se eu vou responder às 11h30, meia-noite, eu tenho que dar limite. Se ele não tem limite, eu tenho que dar, né? Ou amanhã eu É, converso só, nesse horário eu para estar exatamente. fazendo isso. Então, a gente também tem que ser Exatamente. educadora, né? Sim, a gente tem que se autoeducar e tentar educar os outros, né? Exatamente, que é uma função, né? Que a gente trabalha com desenvolvimento mesmo humano, é uma maneira de ajudar as pessoas também a ter limites, né? Mas não é fácil. Sim. Nossa, não, Não, não é fácil. né? Então, E é uma ânsia assim da gente querer sim. responder. E por mais assim, ó, eu produzo conteúdo pensando nas pessoas Uhum, que me acompanham. Só que às vezes eu produzo conteúdo que quem acompanha mais são fonoaudiólogos. Mas o fonoaudiólogo não é o meu principal, não é o meu paciente, não é o claro. meu cliente, Uhum, né? Então, às vezes a sim, gente fica muito preocupado com o que o outro está fazendo, o que o outro está fazendo, não, né? E eu vejo essa questão assim um pouco dessa ansiedade virtual, assim, da gente muitas vezes querer fazer um conteúdo e já aconteceu comigo, tá? claro. Porque isso está acontecendo muito. A gente faz um conteúdo, a gente vai lá e olha, fulano fez igual. Foi o primeiro a curtir o que eu escrevi, aí vai lá, Sim, faz igual. acontece. Eu vou te dizer Acontece. que isso me dá, às vezes, um embrólio, mas eu fico pensando, bom, se a pessoa gostou, né? Se ela fez é porque ela gostou. Sim. Então, que bom, né? E às vezes a gente perde muito tempo pensando nisso e querendo ver, Uhum, ai, como é que o outro fez para chegar naquele patamar de seguidores, só que assim, seguidores também não é nada, porque a gente não sabe efetivamente quantas pessoas dali ela atende, claro, quem é do nicho específico, quem é cliente, quem não é, sim. né? Então a gente muitas vezes perde muito tempo querendo saber o que o outro está fazendo, só que assim, a gente tem que também tentar achar aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente é diferente do outro, porque a gente tem uma história de vida diferente do outro, né? Então acho que isso também é legal, né? É tentar ser interessante, envolvente com aquilo que tu é, Claro. né? Que bela Isso mensagem é, deste agora, Simone. Muito bom, né? A gente tem que mostrar o que a gente é, pode se espelhar. aquilo que a gente faz de bom. Se É, for pouca coisa, vamos mostrar pouca coisa, entendeu? sim. Não, eu acho Porque às vezes não tem ninguém que é bom naquilo, né? que sim, Tão bom quanto a gente. claro. Não, Mas também não falo isso pra gente se envaidecer, né? Mas pra gente também claro, acabar, claro. Não, como eu, enfim, não querendo se comparar, né? sim. Não, eu acho que a gente tem que se comparar, não com o outro, comparar com a gente mesmo. Como é que eu estava ontem, como é que eu estou hoje, né? Então, nós somos Sim. o principal cliente, só comparação, quer dizer. Então, a gente se comparar com aquilo mesmo, a gente mesmo, né? Para o nosso crescimento. Eu acho que
eu acho até que a comparação, eu não acho que na totalidade ela é ruim, né? Uhum. Se eu Não, me também não. comparo, se aquela pessoa ela é uma referência para mim, Sim, tá? Mas o porquê que ela é uma referência para mim? O que que ela falou de tudo que ela fala lá que eu gosto? Então vamos sim. pensar, pô, eu gosto daquilo que ela fala, eu me identifico com aquilo que ela fala. De que forma eu poderia falar aquilo sem ser o que ela falou? Ou até às vezes tu vai falar a mesma coisa que ela falou, só que tu vai falar de uma forma diferente, dando a tua forma de falar, né? Certo. Então, Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui, eu estou cuidando, mas ele nos avisa, né, quando chegar na hora, mas não quero cortar a live. Agora, por exemplo, tu falaste, eu vou confessar aqui em público uma coisa muito pessoal minha. Eu tenho, eu, eu fui, aprendi primeiro mais o alemão que o português, né? Então, eu tenho dificuldade de falar. E eu aprendi a falar, e às vezes eu tenho minhas dificuldades, às vezes eu me atrapalho e gaguejo, assim, as palavras, né? E isso, assim, até às vezes eu tenho que, né? Eu vou dizer, vou numa fonoaudióloga aí aprender a falar melhor. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Vai se superando, né? E vai se entendendo. E tem uma mentora, nossa, uma mentora que eu fiz um é trabalho. um trovão isso? Ah, É um trovão isso? isso, trovão, Meu Deus, trovão, caramba. trovão. Fiz, Ó, chegou aqui o trovão. ah, Chegou aqui o teu trovão agora. tá. Eu fiz um trabalho ano passado, ela disse, não, não te preocupa com isso, né? Usa a inteligência emocional. Quando tu tiver com problema, ri de ti mesmo e fala a palavra certa, né? E daí eu te pergunto, isso aí é bom ou tu me recomenda? Olha a outra que escreveu, nossa, que medo do trovão. Volta para o sul para te saber o que, que é. Ai, Enfim, o que que eu diria assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar assim, tô em que abrindo ponto a eu, gente né? Porque trabalha. tô falando tem várias outras Não, pessoas. não, mas assim, até se alguém tiver e quiser complementar aí também, né, a Uhum. resposta, a pergunta, o que que eu diria, assim? Eu acho que a gente tem que pensar o que que a gente faz e quem a gente quer atingir, Exato. né? Dependendo do que a gente está fazendo, a gente tem que pensar se gaguejar vai ser algo que vai fazer com que a gente ganhe mais credibilidade perante aquele cliente Uhum. ou não. A gente tem que pensar o que a gente quer passar, de Sim. que forma a gente vai passar. Se a gente Uhum. domina um pequeno deslize ali, acho que tá bom rir de si mesmo, entendeu? Sim. Agora a gente tem que pensar, quando isso é uma coisa que acontece com muita frequência, Uhum. quando a gente muitas vezes quer falar e não consegue organizar o pensamento, né, e a fala, aí a gente tem que pensar, essa questão de disfluência, assim, que a gente chama de gagueira, tem vários tipos de gagueira, né? Tem gagueira que a gente Uhum. prolonga, tem gagueira que a gente repete o início das palavras, mas eu acho que tudo isso a gente tem que realmente pensar, né? O Sim. que que eu faço? Qual é o meu público? Perante o meu público, será que se eu tiver determinado tipo de comportamento, Sim. como é que vai ficar a minha reputação ou não, né? Mas eu acho que tem que pensar, assim. Tá. Eu acho que nesse ponto, assim, eu sou muito de tentar buscar uma ajuda profissional, assim, né? Sim. Sim. Eu não É. sei se a pessoa que te falou era fono ou não, né? Mas eu Uhum. acho que, claro, tu tem a questão de experiência com uma, uma outra língua, né? Então, a minha avó também, assim, a minha avó falava muito italiano, alemão, né? Uh, ela falava muita coisa, assim, então às É. vezes ela meio que confundia, ela queria falar uma palavra e ela acessava o alemão em vez do português, né? Então Uhum. a gente também tem que pensar É, assim, e até às tem vezes bastante quem fala várias línguas, acontece isso, né? Nós temos mais um minuto. e tu sabe que e tu sabe que isso é uma coisa bem importante assim da gente pensar, né? Tem que Sim. realmente pensar a frequência que isso acontece e se isso realmente te incomoda. Eu acho que se te Não, não é incomoda uma não coisa, custava. não é uma coisa frequente, assim, né?
Eu vejo assim que às vezes acontece, mas não é frequente. E às vezes tu pega e tu sabe que tu vai ter um problema para falar aquela palavra, então rapidinho tu acessar outra assim que seja mais cômoda. Isso também é uma estratégia que às vezes a É, gente usa, né? isso aí também já me falaram, né? Ou melhor, falaram. É, E o que eu vejo, assim, que tem várias pessoas, às vezes palestrante famosa ali, que daqui a pouco ele ah, quer dizer uma coisa e atrapalha, se mas atrapalha. isso às vezes é comum, né? Porque às vezes a gente quer se comunicar e é Sim, tanto conteúdo, a gente não quer perder nada, e a gente quer fazer melhor e às vezes fogem as palavras, né? a Mas às vezes cabeça. acontece do. Oi. Agradeço a participação de você, a participação especial da Simone, que muito nos ajudou nessa noite, transmitindo seus conhecimentos, sua experiência, e foi uma live maravilhosa. Como o Instagram chega a 1 hora, ele corta mesmo que a gente tenha avisado, falta tanto, a gente não se, às vezes não se prepara, depende, vai conversando, não se prepara para finalizar, né? Então, esse videozinho aqui é justamente para finalizar essa live e agradecer. Então, após a minha fala, tem os contatos da Simone e os meus contatos, caso você necessitar. E adoraríamos se você fizesse contato para qualquer atividade ou para nos conhecer mais, tá bom? Uma conversa inicial sempre é bom. Fica aí nossos contatos. Tudo de bom para você. E novamente, adorei a participação de todos. Tchau.